a partir de células-tronco. Essas ilustrações mostram o que acontece quando o vírus ataca. A primeira imagem é de um grupo de células saudáveis ganhando a forma de um neurônio. Na segunda, o mesmo grupo infectado pelo vírus da Zika diminui de tamanho e perde a forma. Nestas imagens coloridas está o que os pesquisadores descobriram. Os pontos verdes são os vírus em pleno ataque. O tratamento com a cloroquina reduziu o número de células infectadas em 95% e impediu a alteração do formato. O medicamento já é usado contra a malária e doenças autoimunes, como o lúpus, e não tem contraindicação para grávidas. Sobre que o presidente está tomando hidroxicloroquina, Anísia. Precisa da azitromicina e zinco urgente. Quem? Você falou? A Anísia falou. Nós temos estudos duplos cegos controlados? Não. E o que a gente faz nesse meio tempo? Deixa as pessoas morrerem? O nosso grupo ele é um grupo independente, né? Um grupo científico independente. Encontro um colega que me perguntou se a gente já estava resolvendo o problema da pandemia com a hidroxicloroquina. Ironicamente, obviamente, respondi não. Quem está resolvendo é você com a Novalgina. Quem é contra é a favor do quê? Você não tem alternativa. Lamentavelmente, eu perdi um sobrinho de 48 anos de idade. Uma situação que, sinceramente, poderia ter sido evitada. Então, quando eu senti isso próximo a mim, na minha família, eu abracei essa causa, especialmente quando nós estamos falando que essa questão se transformou hoje numa questão ideológica. A nossa missão consiste em levar o conhecimento à população, levar a conscientização à comunidade médica e também às autoridades de que o Covid-19 tem tratamento, sim. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Nós não podemos ficar olhando, morrendo um brasileiro por minuto e esperando quem vai complicar, vai para a UTI, tem um tratamento basicamente sintomático. No paciente que a gente tem controle, a gente tem utilizado a hidroxicloroquina. No paciente que a gente tem menos condição de acompanhar, de observar, talvez a ivermectina tenha sido mais prescrita. E todos eles em associação com a azitromicina, com o sulfato de zinco, e no momento adequado fica a critério do médico qual é o momento de entrar com a cortisona ou não. Não está provado por A mais B de forma inequívoca que a cloroquina não faz mal e que ela acaba com o coronavírus em 24 horas. Está provado também que ela não faz isso? Não basta ter hospital. Ter hospital é fundamental, mas ele não é a solução 100%. Se você for internado, se você for para UTI, se você for entubado, você tem 30% a 40% de chance de não evoluir bem. A ideia é de que as pessoas não cheguem nesse estágio. Que acabou havendo muito receio com relação aos potenciais efeitos colaterais, que a gente está vendo que na prática real, na dose baixa não existe, por causa de um estudo realizado na Amazonas inicialmente com cloroquina em doses 4,4 vezes mais alta e que realmente causou muitos problemas. O fato de que acabou havendo uma demonização por conta também da área política. Hidroxicloroquina. Não é tempo de posição vermelha, azul, amarela. Não. É posição a favor da vida. É inadmissível nós termos uma taxa de mortalidade de um brasileiro por minuto apenas por guerra política. Isso não tem o menor cabimento. Quer discutir politicamente? Discuta depois. Agora a prioridade é outra. Existe embasamento teórico e evidência mostrando que o uso da ivermectina, da cloroquina, reduzem a carga viral. A carga viral, a intensidade, a quantidade de vírus que você é exposto, ela é fundamental na evolução. Ela é um dos fatores agravantes da infecção por coronavírus. É quanto de vírus você tem contato inicialmente. O tratamento são 5 dias de hidroxicloroquina e azitromicina e zinco, somente. Na fase inicial, que é nos primeiros sintomas, do 2º ao 5º dia, e a ivermectina, que tem sido utilizada também, eu tenho apreciado bastante os resultados, porque as pessoas, ao terem receio da hidroxicloroquina, têm uma opção, né, de utilizarem também a ivermectina. Quanto mais precocemente do início dos sintomas ou do contato você for tratado, melhor vai ser a sua evolução.
Não adianta dar no final da doença, porque lá já é outra doença, já as lesões pulmonares já estão instaladas e já é um outro momento da doença. O objetivo desse nosso grupo é comparar alguns tratamentos que estão sendo espontaneamente oferecidos para a população e tentar identificar quais são os mais eficientes. Como eu sou paraense, embora eu more aqui em São Paulo há quase 20 anos, eu tenho um contato próximo com todos os meus amigos médicos do Pará, com os quais eu me formei. Então eu acompanhei em tempo real todo o drama do colapso, quando aconteceu em Belém. E as estratégias que foram tomadas lá foram direcionadas tanto para o tratamento de fase 1 quanto para o tratamento de fase 2. Para o tratamento de fase 2, foi utilizado um esquema de tratamento que foi sugerido pelo Dr. Zé Balos. Ele fez uma adaptação do que são as medicações desse trabalho. Seria para pacientes internados, para fazer medicações de forma endovenosa, mas diante do cenário de colapso, sem leitos hospitalares, ele adaptou para medicamentos para que fossem administrados via oral. Então, os pacientes que estavam já em fase mais avançada, com insuficiência respiratória, aqueles que tiveram a sorte de ter acesso a esses médicos que estavam prescrevendo esse tratamento, se salvaram. Não tem nenhum artigo hoje que consiga sobrepujar isso, porque simplesmente a pessoa que ia morrer não morreu mais porque ela teve o atendimento precoce. A gente precisa, nesse momento, mais do que tudo, usar do bom senso mesmo. A gente não tem esses estudos que são estudos demorados, precisam ser bem elaborados, estudados, simplesmente porque a gente não tinha essa doença ainda. Nós já tínhamos as drogas, mas a gente não tinha a doença, então a gente não teve o casamento das coisas. Agora o casamento aconteceu. Então agora a gente tem material para trabalhar com isso, para responder essas perguntas de forma científica mesmo, com tratamento de dado estatístico e tudo mais, tanto na ciência básica como na ciência aplicada. Sempre tem o que critica, o que fica com inveja, o que acha que não é por aí, que tem que deixar, porque morre muito pouco. Não existe essa coisa de os doentes serão poucos, serão muitos, não serão 100%. A senhora acha 70% um número correto, ou 80% contaminados? É difícil dizer, né? A gente mas é mais ou menos isso que se acha. Só que os que vão evoluir muito mal é uma minoria. Só que eu tenho que tratar antes dele evoluir mal, porque daí Inês é morta, como dizia um poeta.